Bom dia, bom dia! E hoje é dia de Pop Corner. Tem WGA? Tem. Gente, fim da greve, findou, e a gente vai contar os tintins contratuais. Tem notícias de jogos? Olha, notícias bem tristes, então já pega seu lencinho. Tem novidade de filme? Rapaz, que semana para anúncios maravilhosos logo após o fim da greve. Parece até que foi meio planejado, né? Pois é. Ainda não conhece o Meio? Se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho, curte e comente. O Meio é também uma newsletter e você pode ter todas as notícias fresquinhas do dia logo de manhã para não sair falando bobeira por aí. Eu sou Bruna Bufara. E eu sou a voz da razão e da piada, a Nath. Faça-me o favor, vai, pegue a sua pipoquinha e bem-vindo ao Popcorn. Cara, a gente até fez vinheta pra isso e chegou a última vez de usarmos. Vamos lá? Greve da SEG da WGA. Pois é, não vai ter mais a vinheta porque a greve da WGA chegou a um fim. Os roteiristas norte-americanos conseguiram chegar a um acordo com a gigante dos estúdios, a AMPTP, para resolverem todos os seus probleminhas contratuais. Olha, em resumo, a WGA venceu. Venceu sim. Foram meses de greve, como eles mesmos disseram, meses de solidariedade, tá? Porque para conseguirem aí continuar se sustentando suas famílias, precisou de muita doação ao fundo da WGA, a gente já falou sobre isso, mas ó, eles chegaram a um acordo válido, por 3 anos agora, e eles ganharam principalmente o que eles queriam, né? E isso, obviamente, envolve a inteligência artificial. E se IA era o problema principal e a justificativa central dessa greve, o problema que foi mais resolvido foi exatamente esse, né? Mas conta aí, Bruna, entra nos detalhes pra gente. Exatamente, vamos lá, porque, ó, principalmente o que eles queriam era dar uma amordaçada contratual nos usos da inteligência artificial. Então vamos aos pontos gerais primeiro, tá? Lembrando que, assim, isso vale para os estúdios que usam a MPTP. Então, para quem usa a MPTP para fechar contrato, sim. São enormes estúdios? São. E isso aqui não vale para produção independente. Tanto que produção independente pode continuar seguindo enquanto a greve estava acontecendo. Eles conversaram o sindicato conversou com várias produções independentes e eles fecharam contratos diretos. O problema era a negociação com a AMPTP. Então isso aqui que a gente está falando é o contrato que vai ser válido por 3 anos com a AMPTP. Então vamos lá. Foram 148 dias de greve. É a segunda greve mais longa da história de Hollywood. Então vamos dar uma olhadinha aqui no acordo, né? A gente começa pelos royalties, tá? Porque aqui conseguiram um aumento. Sim, menor do que esperado, a gente pode ver aqui, ó. Menor do que esperado, eles queriam 6% de aumento base, 5% de aumento base, tá? O que eles conseguiram foi de 5 a 4 a 3,5 de aumento para todos os mínimos. Então, conseguiram um aumento menor do que esperado? Sim. Mas conseguiram aí um pouco do aumento. Um dos pontos importantes na mudança aqui do contrato é isso aqui, tá? Agora eles conseguiram criar essa sala de roteiristas e esses roteiristas, eles recebem 50% do pagamento assim que eles começam a trabalhar. Poxa, como que isso não existia antes? Pois é, como que isso não existia antes? Cara, eu não sei, mas o que acontecia era, antes os roteiristas começavam a trabalhar numa produção e eles eram pagos só no fim da produção. Então, assim, isso é importante porque, né, a MPTP também tinha rejeitado aqui, ó, a proposta e eles tinham recusado a fazer uma contraproposta. Então, assim, o que a MPTP falou? Estamos nem aí, sentimos muito, mas vamos seguir em frente, né? Agora, o que a gente tem? A gente tem um roteirista que vai trabalhar recebendo. Então, isso evita da pessoa trabalhar sem receber, o que não é justo em nenhuma indústria, né? Então vamos lá, o ponto mais curioso e que tem mais olhares em cima, os residuais, os royalties. No caso de plataformas de streamings, pois é. Vamos lá que isso aqui também é bem complexo. Olha o tamanhinho aqui, ó. Primeiro que esse documento que eu tô mostrando é o resumo do memorando, tá? Mas vamos lá porque isso aqui é um pouco complexo.
Primeiro que agora o sindicato terá de saber quantas horas um programa foi visualizado, seja em território nacional, aqui a gente está falando dos Estados Unidos, e internacional. Esse dado, no caso dos streamings, é confidencial. Os streamings não mostram pra ninguém quantas pessoas assistiram, eles não mostram o sucesso verdadeiro de uma série. A gente não sabe se a série mais assistida de todos os tempos foi de fato, porque esses dados são confidenciais dos streamings, eles não mostram isso pra ninguém. Até porque o streaming ele não tem tanto interesse que uma série faça sucesso. O streaming tem mais interesse que as pessoas assinem o streaming, né? Porque eles, na verdade, não são ali. Eles podem ser produtores de seus próprios conteúdos, mas o que vale mais pra eles é mais assinante. Então, dados confidenciais. E olha só a pessoa designada do sindicato irá receber aqueles dados para os cálculos do bônus. É isso aí que a solução foi, tá? Um bônus. Então tá aqui, ó. Eles conseguiram fechar esse acordo num bônus com os streamings, né? Isso aqui também é uma vitória da WGA, tá? Eles precisaram abrir um pouco a mão, mas é uma vitória. O bônus é baseado no sucesso da visualização de um programa. Então, como que isso aqui vai funcionar? É toda essa conta que tá aqui no memorando. Isso aqui é um pouco mais explicado, de novo, isso aqui é o resumo, mas vamos lá, dar uma resumida. É o sucesso de visualização, tá? Isso vai valer para território nacional e para território internacional. E um detalhe, esse bônus também foi dividido pelo tamanho do streaming. Ou seja, quanto mais assinantes esse streaming tiver, mais bônus ele vai ter que pagar. Exatamente. Lembrando que isso aqui é uma vitória sindical, né? Então, isso aqui também leva em conta o tamanho das produções, porque eles entendem, né? O sindicato entende que um streaming pequeno, um streaming independente não vai conseguir pagar um royalty gigantesco da produção, né? Então, isso não pode ser geral, tem que ser feito por tamanho. Então, vamos lá. Para definir o bônus, é a seguinte conta. Séries e filmes que forem assistidos por 20% ou mais dos assinantes nacionais nos primeiros 90 dias de lançamento ou nos primeiros 90 dias de exibição subsequente, recebe-se o bônus de pagamento de 50% de royalties fixo. E aí aqui que depende do tamanho do streaming, tá? Porque nesse cálculo é levado em conta que o roteirista vai ganhar o quanto de sucesso ele levou para o streaming, entendeu? O lado ruim disso é que isso só é válido para projetos lançados depois do dia 1º de janeiro de 2024. Então, assim, todas as outras produções que estão no ar, tudo que já foi feito, infelizmente, já foi. Ó, vamos lá, gente, isso é uma vitória. Porque antes não se tinha nem acesso aos dados dos streams. Agora o sindicato vai ter esse acesso? Vai. Mas para o sindicato é uma vitória. O sindicato vai conseguir basear esses dados de sucesso para conseguir calcular o seu próprio bônus. Então, assim, isso é uma vitória, tá? E outra coisa, caso o sindicato duvide dos números que sejam entregues a eles, eles podem fazer uma reunião para ter mais transparência com o estúdio. Então, eles podem ainda negociar para ter certeza que os números recebidos do sindicato são verdadeiros, tá? Pois é. Abriram mão, meio caminho, mas chegaram a uma solução. Mas vamos à maior vitória, tá? A maior vitória sindical foi sobre inteligência artificial generativa. Pois é. Inclusive aqui, ó, aqui também tá explicando bastante. Eu acho que eu vou deixar o link desse documento aqui para caso vocês queiram acessar ponto a ponto o que aconteceu, porque é muita coisa, tá? É muita coisa, é muita informação jurídica, mas tem todos os dados explicados ponto a ponto, o que o sindicato conseguiu e o que o sindicato queria. Então aqui a gente tem essa primeira coluna, é o que o sindicato queria, aqui no meio é o que a NPTP sugeriu, e essa última coluna, grifada em verde, é justamente o que eles seguiram de solução. Então aqui é um resumo de todas as negociações ponto a ponto, tá? Então vamos lá. Ó, o ponto mais batido era inteligência artificial, porque não tinha nenhum tipo de legislação, não tinha nenhum tipo de controle sobre isso. Vamos lá. Material feito por IA generativa não é considerado material literário, nem material base e nem material atribuído. Isso a gente tá aqui nessa última coluna, que é justamente onde eles chegaram a um acordo, tá? O que foi definido?
que a IA não é considerada um escritor pelo acordo. Agora o roteirista pode decidir usar a IA se a companhia consentir e se estiverem de acordo com as políticas concordadas. Nenhuma empresa, nenhum estúdio pode pedir ou obrigar um roteirista a usar um ChatGPT da vida ou entregar um material do ChatGPT sem avisar, entendeu? Então não pode mais... um diretor de estúdio não pode mais criar um mini roteiro pelo ChatGPT e entregar para um roteirista e pedir para o roteirista derivar um roteiro daquilo. Não pode, tá? Porque agora empresas têm que avisar se qualquer material entregue a um roteirista foi gerado por IA ou se contém material gerado por IA. Pois é. E, por último, a guilda reitera que não se pode usar o material dos seus roteiristas para treinar inteligência artificial. Esse é um ponto claríssimo que a guilda conseguiu colocar, que vários artistas, e aí eu tô falando de artistas ilustradores, querem também, porque o que acontece com inteligência artificial é que é pego um monte de material que existe online, enfiado numa inteligência artificial e ela gera outros conteúdos a partir daquilo. Então ela aprende sem o consentimento do que foi colocado dentro dela, né? E a guilda aqui bateu o pé. Não tem nosso consentimento. Então assim, ó, não pode mais usar nada da guilda para treinar uma inteligência artificial. Pois é. Lembrando, esse documento aqui que eu tô lendo pra vocês é um resumo do memorando, tá aqui o memorando, se você quiser ler o memorando também. O memorando tem 94 páginas, as últimas 5, 6 páginas é só a listagem dos estúdios, mas é um documento jurídico gigante, explicando ponto a ponto tudo que foi negociado, tá? Tem mais coisas interessantes no acordo, como o fato de que agora foi criada essa sala de desenvolvimento, né, que acontece na pré-produção de séries ou filmes, e que tem que ter no mínimo 3 roteiristas pra funcionar, tá? O que garante pelo menos aí 10 semanas de trabalho para os roteiristas, né? Já que se alguém pular fora, essa pessoa precisa ser substituída. Então isso garante tanto a rotatividade quanto diminui o desemprego na área. Exatamente. Então o que é importante a gente destacar sobre isso? Que essas questões são muito vitoriosas para o sindicato, porque é uma vitória de classe. E vale lembrar que a MPTP representa os maiores estúdios da indústria, tá? E ainda assim, todos os pagamentos, tamanhos de produção foram levados em conta no acordo. Quanto menor a produção, menos é pedido dela. Em royalties, em número de roteirista, mas quanto maior, mais é pedido. Como tem que ser, né? E veja bem, o que acabou foi a greve dos roteiristas. A greve dos atores ainda segue, né, Bruna? Ih, menina, pois é, um pouco pior no caso da SAG-AFTRA, tá? Porque, assim, nenhum acordo tentou ser fechado com eles ainda, tá? Em 2 meses. Lembrando aí também do tamanho dos sindicatos, né? A SEG representa 160 mil atores, maquiadores, figurinistas, e a WGA representa 11 mil roteiristas. A SAG-AFTRA é muito maior. Bom, as maiores produções foram pausadas, o Late Night Show americano parou, agora os roteiristas podem voltar a trabalhar. Mas os atores, e a SEG toda, esses seguem em greve. Tem uma reunião marcada aqui, ó, uma reunião de tentativa de negociação, tá? Para o dia 2 de outubro, que é amanhã, segunda-feira. A gente vai ver o que vai sair, considerando que a WGA conseguiu achar um meio termo, tá? A WGA conseguiu achar esse meio termo, demorou, foi necessária muita negociação, mas conseguiram. Vamos ver como que a MPTP vai chegar na SEG, né? Vamos ver se a MPTP já vai chegar um pouco mais amaciada com essa questão de bônus, que foi o que a WGA conseguiu fazer com os streamings. Então, já que já tem um acordo com a WGA, será que a MPTP vai chegar um pouco mais amaciada para falar ali com a SEG? Não sabemos, vamos descobrir aí, talvez, no próximo Popcorn. Stephen King e Guillermo del Toro são 2 caras que, assim, eles entendem um pouquinho de terror, né? E olha, quando os 2 falam que um filme é brilhante, ousado, envolvente e assustador, e muito divertido, inteligente e com grandes momentos filmados de um jeito clássico, não dá para deixar de conferir, né? Olha, mesmo assim, teve gente que torceu o nariz pra Ninguém Vai Te Salvar. Olha, talvez pelo fato do filme não ter nenhum diálogo, truque de virtuosismo aí que pode incomodar alguns, tá?
Podia ter dado bem ruim, mas a excelente atriz principal, Kaitlyn Dever, segura o rojão e passa todas as nuances necessárias para você se identificar com o personagem. E esquecer que ela entra e sai calada. Mas, vamos ao plot, tá? Garota que vive solitária em uma casa longe da cidade e é atacada por ETs. Fim do plot. Não, pera, tem mais. Ela tem um problema em seu passado que faz com que todos na cidadezinha a desprezem, tá? Esse acontecimento só vai ser revelado lá pelo final do filme e vai ser um pivô de uma mudança de comportamento nos aliens. Por quê? Ah, não faça perguntas difíceis. Aliens. Muita gente problematizou essa questão, tá? Aliens. Os ETs não são lá muito coerentes. Uma hora atacam uma garota como se quisessem matá-la, e em outra parecem brincar com ela. Possuem incríveis poderes telecinéticos, mas podem ser derrotados com um chute. E são ETs, gente. Vale lembrar, né, que alguns até fazem xixi pelo dedo. A gente não pode cobrar aí muita coerência não, tá? Não dá pra cobrar coerência, acontece. Aliens. Enfim, vai saber o que se passa dentro dessas cabecinhas cinzentas, né? Pois é. O melhor é assistir a Ninguém Vai Te Salvar com a mente bem aberta, sem esperar um filme linear com tudo amarradinho, estilo Hollywood, tá? Só assim você vai se divertir com o clima de Tom e Jerry da primeira metade do filme, com o esforço do diretor em fazer um filme sci-fi silencioso no século XXI, com uma guinada quase David Lynchiana que ele toma na segunda metade. Curta os aliens clássicos, a homenagem aos filmes de ficção científica da década de 50 e se surpreenda com o quê? O final feliz. Enfim, um filme de terror para toda a família. Lembra que eu falei pra pegar o lencinho? Pois é. Demissão em massa na Epic Games, reestruturação na SEGA com cancelamento de jogo que já teve até beta. Pois é. Triste. Bem triste aí essa semana para o mundo dos jogos, tá? Aparentemente 870 pessoas ligadas à Epic, né, a empresa por trás do Fortnite, foram demitidas. E esse anúncio veio no mesmo dia que a SEGA anunciou a sua reestruturação. O que significa reestruturação? Pois é, demissão, cancelamento de jogos, acontece. Na SEGA, na subsidiária Creative Assembly, Hyenas foi cancelado, tá? Gente, em agosto, teve uma semana de teste de beta fechado, mas ainda assim, o jogo foi cancelado e a equipe pode ser que seja demitida, né? Então, teve até foto aí de todos os desenvolvedores juntos, tomando uma cerveja, bem embolados, porque, cara, o jogo tava quase pronto, né? Eles sabiam que o jogo tinha aí umas problemáticas envolvidas, mas é um jogo que estava quase pronto e que foi rasgado, né? Pois é. Outros jogos que nem tinham sido anunciados, mas estavam em desenvolvimento, também foram cancelados. Além disso, avisaram os investidores que esse ano será um recorde de prejuízo. Infelizmente. Lembrando aí também que a SEGA é dona da Relic, tá? A Relic aí que faz o conhecidíssimo Age of Empires. Eles são donos também da 2 Point Studios, que caso você nunca tenha jogado, eles são donos dessa franquia. 2 Point, tá? Então, assim, 2 Point Hospital é maravilhoso, você tem um hospital e é completamente sem pé nem cabeça. Eles são donos da Amplitude Studios, que é a desenvolvedora da Endless Dungeon, e eles também são donos da Hardlight, que faz os jogos aí de Sonic, principalmente para mobile. Notícia difícil para a indústria. E falando de números, vai anotando aí pra gente, Bruna. A SEGA avisou para os investidores que a previsão de prejuízo é de 95,8 milhões de dólares ou 14,3 bilhões de ienes até o final do ano fiscal, que no caso deles fecha em março de 2024. Pois é, gente. Tenso. Agora, voltando para a Epic, cerca de 16% dos funcionários foram demitidos. E o preço dos V-Bucks, a moeda do Fortnite, vai ficar mais cara na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e alguns países europeus. Por enquanto, o Brasil se safou. Pois é, né? Tá ficando difícil para a Epic, mas vamos aumentar aí o preço do V-Bucks, né?
A desculpa do CEO, tá, o Tim Sweeney, é de que eles gastaram mais do que ganhavam e investiram numa evolução da Epic no crescimento do Fortnite como um ecossistema inspirado no metaverso para criadores. E no fim, ele fala que ele não foi realista ao achar que poderia encarar isso sem demissões em massa. Triste. Mas a pior parte é que a Mediatonic, que é a desenvolvedora do Fall Guys, foi comprada pela Epic em 2021. E ao que parece, a equipe da Mediatonic levou um tombo gigante. Parece que grande parte dos desenvolvedores foi demitida. Isso que é muito triste, né? Porque você vende a sua empresa aí para uma empresa gigante, né? A Epic ganha muito dinheiro, e aí no fim é todo mundo demitido 2 anos depois. Triste, né? Pois é, lembrando aí também que a Epic tem uma certa batalha judicial que custa um bom tanto, que é contra a Apple Store. Agora sim, vamos falar de série? Climão lá em cima agora, tá? Com o fim da greve da WGA, o Neil Gaiman já confirmou que sim, Good Omens terá uma 3ª temporada. Uhul! Lado triste é que a 3ª temporada vai ser a última, mas tudo bem, o que importa é que agora ele pode voltar a roteirizar a 3ª temporada porque acabou a greve. Mas vamos lá, tem mais 3ª temporada logo com Alice in Borderlands, a adaptação de Aroazo da Netflix, que é maravilhosa para contar uma história aí também meio sem pé nem cabeça, mas com muita violência e jogos bem mortais. Eu amo. Mas tá, teve mais anúncio, tá? Nova prévia do Scott Pilgrim Takes Off. É isso aí, pessoal. A série lança dia 19 de novembro, inspirada nos quadrinhos que inspirou o filme e que é o mesmo elenco na dublagem da adaptação. Então, o que a gente tem? Michael Cera, Brie Larson, Anna Kendrick, a volta dos maravilhosos. E claro, tem música nova da Dama da Gucci. Ainda bem. Aliás, fica a nossa indicação aí pra quem não leu os quadrinhos e não viu o filme ainda, né? Porque os dois são bons demais. Maravilhosos. Scott Pilgrim merece o mundo. Mas calma lá, tem mais anúncios, gente. Sim, a Netflix não parou essa semana, tá? Pois é, a Netflix tá mostrando aí que as adaptações de videogame, anime, HQ estão, funcionando demais, viu? Não à toa. Mais 2 adaptações foram anunciadas essa semana. O que a gente tem? A Lara Croft ganhou série animada na Netflix em estilo anime com a produtora Legendary Pictures. A gente não tem data de estreia ainda, apenas uma olhadinha no estilo e que sairá em 2024. Mas olha, tem uma boa olhada na Lara Croft. E pra quem gosta aí de hack and slash e demônios, o Dante ganhará uma outra série animada. Sim, Devil May Cry, o jogo da Capcom, se torna série em estilo anime também, com a direção do conhecido Adi Shankar, de Castlevania. O teaser tem 30 segundos e nos mostra o querido caçador de demônios, Dante. Aqui a gente vê que a Netflix agradou gregos e troianos, né? Homens e mulheres. Ou os bissexuais, né? Já que a definição de tanto faz foi atualizada, né? Muito obrigada, Netflix. Realmente, porque assim, você tem 2 personagens que têm meu coração, é a Lara Croft e o Dante. Maravilhosos. Mas agora, saindo um pouco do streaming, a gente vai pra Matthew Vaughn, diretor de Kick-Ass, Kingsman, Snatch e outros, vai lançar mais um filme, tá? Argylle, uma comédia aí com um elenco fenomenal, tá? Matthew Vaughn realmente não decepciona. É um roteiro meio meta, tá? É sobre uma escritora que escreve o filme e o filme acontece conforme ela escreve. Parece intrigante, né? Parece. E tem muito potencial pra nos tirar uma risadinha, tá? Eu, pessoalmente, só não perdoo esse pôster. Juro. Esse pôster aí que tentou ser Art Nouveau com esse brush Photoshop gratuito de fumaça em fúcsia. Também não perdoo. Eu sei que provavelmente vai ter, tá? Uma explicação pra isso aqui, mas eu também não tô perdoando no momento esse penteado do Henry Cavill, porque assim, que dom pra deixar o Henry Cavill bonito, feio, né? O homem que é maravilhoso, ficou feio com esse penteadinho passinho, mas enfim, vamos lá, tá? A produção é baseada num livro que ainda nem lançou, o que deixa tudo ainda mais meta. O filme da Universal lança no dia 2 de fevereiro nos Estados Unidos e eu tô animada, tá? Mas tá. Muito anúncio, muita coisa pra vir, mas o que a gente pode assistir
agoríssima, nesse exato momento, nesse final de semana. A gente pode assistir o spin-off de The Boys na Amazon Prime Video. E, rapaz, Gen 5 fez um spin-off digno. Se toda vez que alguma série de spin-off faz você torcer o nariz, saiba que Gen 5 nos entrega a mesma linha de raciocínio de The Boys, tá? Tem ali um toquezinho adolescente também, pra dar aquela diferenciada, sabe? Olha, tá funcionando. Por enquanto, são 3 episódios lançados nessa semana e a partir de agora eles lançam toda sexta-feira na Prime. Então aí fica ligadinho que a gente gosta mesmo é quando sai episódio semanal, porque daí a gente pode comentar na internet junto com todo mundo sem muito risco de spoiler se você acompanha no tempo. Pelo menos pra mim funciona assim. Rapaz, né? Quanto trailer essa semana! Meu Deus do céu! A gente espera que a SAG-AFTRA possa finalizar o acordo com a MPTP logo, porque aí a gente pode esperar para ver a divulgação de tudo isso aí em breve. Com essas notícias maravilhosas e não tão maravilhosas assim, meu muito obrigada e eu vejo vocês domingo que vem, às 11h15. Até lá!